Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui a apresentação do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho foi apresentado em São Januário lotado pela volta do Coutinho, né, que saiu tão cedo do Vasco e hoje jogador com 28 anos retorna a São Januário. E aí, galera, será que o Felipe Coutinho vai conseguir apresentar um bom futebol no Vasco? É um jogador que ainda é novo, ainda, na minha opinião, né? Eu acredito ainda que ele pode ajudar muito essa equipe do Vasco nessa temporada. O Vasco que tá melhorando, né? Ele chegou num momento até que bom, porque o Vasco não tá na zona de rebaixamento. O Vasco subiu muito na tabela de classificação, então o Coutinho chega para poder jogar com tranquilidade, sem aquela pressão de ter que apresentar resultados assim com emergência, né? Então ele vai poder ter o período dele de adaptação, né? Lembrando que ele ficou muito tempo fora, né? Então, assim, ele tem que se adaptar novamente ao futebol brasileiro, mas eu acredito que ele vai se dar muito bem. É um jogador que tem muita qualidade, eu acredito que vai sobrar no futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a volta de Felipe Coutinho ao time do Vasco. Pedro Torre traz as informações desse dia importante para os vascaínos. No placar, na arquibancada, em máscaras, Felipe Coutinho está em todo lugar. É onipresente. O povo canta, vibra com o retorno de um dos seus. Como um príncipe da colina, o ídolo sobe o palco de forma majestosa. Em meio à névoa se revela a massa cruz-maltina. Dos céus, recebe a camisa 11. Êxtase. A barreira virou baile. Motivo de ansiedade da torcida, Felipe Coutinho foi anunciado durante a semana, apresentado à imprensa, vestiu a camisa, respondeu perguntas. Mas o reencontro com a torcida, o cara a cara, só mesmo neste sábado, em São Januário. Um dos meus melhores sonhos, ter uma volta assim, tão festejada. Então, obrigado. Passa um filme na minha cabeça aqui. Tá aqui nesse campo, porque desde os meus 7 anos até os 15, 16, eu passava por trás dessas grades aí, todo dia para chegar ali no vestiário da categoria de base, depois do treino ia para a escola ali. Então passa um filme na minha cabeça, também agradecer a instituição Vasco da Gama, ao presidente Pedrinho, fez todo o esforço para que eu pudesse estar aqui hoje. O sorriso do garoto que começou em São Januário segue por ali. Emoção de quem percorreu o mundo e voltou onde se fez jogador e cidadão. A poucos metros do palco fica a escola Vasco da Gama, onde Coutinho estudou. Funcionários da instituição estiveram misturados à massa no estádio. O garoto agora é homem. Felipe Coutinho, o meia ídolo. Cria que emociona cria, como o presidente Pedrinho. É difícil achar palavras nesse momento porque é muito emocionante. Eu quero agradecer a toda a família do Coutinho, a todo o staff do Coutinho, a todo o grupo que faz parte desse projeto. Nosso grupo que trabalha diariamente, que fez um esforço enorme também para o Coutinho estar aqui. Vocês podem ter certeza que a gente trata o Vasco como ele merece, com muito respeito. E o nosso cria voltou! A reestreia ainda é incerta, não tem data. Mas Felipe Coutinho voltou, fez a barreira virar baile, o caldeirão ferver em um sábado chuvoso. 14 anos depois, a ansiedade foi aplacada. Na arquibancada, nas máscaras, no campo, no palco, Felipe Coutinho está em todos os lugares. Está, enfim, no Vasco. Imagens fortes, poderosas da torcida do Vasco, abraçando, recebendo Felipe Coutinho. Hoje é um dia para o vascaíno sonhar.
né? A gente não sabe o que vai ser dessa história, mas que foi realmente, que está sendo muito bonito esse retorno do Coutinho, tá, Pascoal? Puxa vida, 20 mil pessoas em São Januário, num dia que não estava dos melhores no Rio de Janeiro, com chuva, com frio no Rio de Janeiro. Coutinho é apresentado, um jogador que conheceu o mundo, jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, capaz de jogadas impressionantes, jogadas incríveis, gols maravilhosos. E a gente espera vê-lo no Vasco da Gama com esse brilho, né? Porque, gente, a torcida do Vasco merece. Eu sempre digo o seguinte, se dentro do campo o time não tiver bom, a torcida do Vasco inteira do lado de fora. Porque a torcida do Vasco é diferente. Ela faz coisas diferentes. É só a gente ver nessa apresentação a beleza que foi, o sentido da organização, ter um jogador como Felipe Coutinho de volta ao Vasco da Gama. No momento de tanta turbulência, sai a empresa que tinha comprado, né, a parte do Vasco da Gama, e a empresa sai tirada pelo presidente, pelo Pedrinho, que também foi cria do Vasco da Gama, e traz um jogador como Felipe Coutinho. Eu desejo muita sorte ao Felipe Coutinho, que ele consiga ter uma sequência enorme de jogos, talvez que ele nunca tenha tido na carreira, mas que ele possa ter essa sequência enorme para ajudar o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco encontrou um formato de jogo. O Vasco já tem um formato de jogo. Com o Coutinho, com o Payet, que são jogadores de qualidade, esse refino vai melhorar o time do Vasco da Gama. Vamos lá, a gente segue aqui. Galera, esse aí é o Coutinho, né? O Coutinho retornando ao Vasco, na minha opinião, é um jogador que vai ajudar muito o Vasco nesse momento, né? O Vasco está no momento de reestruturação, né? O Pedrinho tentando resgatar o Vasco, né? O Vasco que tem melhorado bastante no Campeonato Brasileiro. E com a chegada do Coutinho, eu acredito que o Vasco deve subir sim de patamar. O Vasco vai ter uma melhora, principalmente na criação de jogadas, né? Já que ele é um jogador que tem muita qualidade. Eu acredito que quando ele entrar aí no ritmo, o futebol brasileiro vai ser difícil de segurar, né? Eu acredito que ele vai sobrar, ele tem muita qualidade, isso daí é indiscutível. Pode falar o que for, mas o Felipe Coutinho é um jogador que tem muita qualidade e eu acredito que ele vai entregar muito para esse time do Vasco, né? Mas a princípio ele é um jogador que não vai ter aquela carga, vai jogar todos os jogos, não vai, né? Não está acostumado com isso. Então assim, tem que pegar leve, né? Vai ser aos poucos que ele vai entrar no ritmo. Não adianta o torcedor pensar que ele vai estrear e já vai estrear, não. Tem que esperar, porque eu acredito que ele vai entrar no ritmo assim no decorrer do Campeonato Brasileiro. Ainda estamos chegando ainda no final do primeiro turno, então o Vasco vai ter muito tempo, muito campeonato para fazer. E quem sabe aí o Vasco não consegue uma vaga aí na próxima edição da Libertadores, uma pré-Libertadores. Isso daí seria muito bom para o Vasco, que muito tempo não consegue disputar uma competição internacional, nem sul-americana, né? O Vasco tem ficado sempre na briga, na parte de baixo, sempre contra o rebaixamento, mas parece que agora o Vasco virou a chave, parece que o campeonato do Vasco é outro, totalmente diferente. E quem pensou, né, que não teria muitos torcedores hoje na apresentação do Felipe Coutinho se enganou, mesmo tempo estando chuvoso, né? Tivemos aí mais de 20 mil torcedores em São Januário na apresentação do Felipe Coutinho. É cria do Vasco, né? Saiu muito cedo. Saiu, mas o torcedor não esquece, porque uma das maiores revelações do Vasco, né? Nesses últimos anos, né? Então, assim, é difícil o torcedor esquecer. E agora ele tá voltando para poder dar sequência. Não sei quanto tempo vai ficar. Quem sabe aí, se ele resgatar o bom futebol, possa voltar para outro clube, né? Eu acredito que ele não vem para poder se aposentar, que na minha opinião ele é novo ainda. Então, acredito que ele vem para poder tentar resgatar o seu bom futebol, né? Que ele não tá conseguindo apresentar na Europa há bastante tempo. Então, eu acredito que é isso, né? Ele vem para poder ajudar o Vasco, também para poder resgatar o seu bom futebol, né? Aquele futebol que credenciou ele a participar de uma Copa do Mundo e também jogar em grandes clubes aí do futebol europeu.